galera, eu estou aqui com vocês para mais um rol de super dicas nos princípios tributários. Como eu venho dizendo para vocês, um tema que sempre cai na primeira fase do exame da ordem e na segunda fase do exame da ordem. Cai sempre. As duas primeiras provas da FGV, princípios foi tema que caiu no provão e na segunda etapa. Bom, na aula passada, na videodica passada, a gente falava sobre as matérias que dependem de lei, a reserva legal. E agora eu quero falar com você de 5 situações que, se caírem na sua prova, o gabarito vai ser: não precisa de lei. São exceções à reserva legal. Galera, eu vou falar aqui, você vai só prestando atenção, depois você volta esse vídeo para você copiar. Presta atenção, concentrado. Não precisa de lei. Primeiro lugar, para criar e regular as obrigações acessórias. Primeira matéria, que é a exceção à reserva de lei, criação e regulação de obrigações acessórias. As obrigações acessórias podem ser criadas pela legislação tributária. A segunda matéria, que não precisa de lei, não é necessário lei para modificar a data do recolhimento dos tributos. Ou seja, uma portaria, uma instrução normativa, um decreto podem antecipar o dia do vencimento da prestação tributária. Então, qual é a segunda matéria, galera? Que é a exceção à reserva legal. Não é necessário lei para a simples modificação da data de recolhimento dos tributos. Também não é necessário lei, e aí entra a terceira exceção à reserva legal, não é necessário lei para que se faça a simples atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Não é necessário lei para a simples atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Quarta matéria que não precisa de lei. Gente, não é necessário lei para majorar e reduzir a alíquota de alguns impostos federais. São 4. Tem 4 impostos federais que, em razão de sua diferenciada importância, e uma importância a nível de intervenção e regulação que o Estado federal faz através desses impostos na ordem econômica, 4 impostos federais, em razão de seu papel interventivo, regulatório, em razão de sua função extrafiscal, eles podem ter alíquotas majoradas e reduzidas por ato executivo. II, IE, IPI, IOF. II, IE, IPI e IOF, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras. Esses 4 impostos federais, chamados de impostos extrafiscais, podem ter suas alíquotas modificadas por simples ato do Poder Executivo, não sendo necessário lei para essa variação de alíquotas. Quinta exceção à reserva legal. Existe uma contribuição especial. Uma CID, CIDE, CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Existe uma CID que pode ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo. É aquela famosa CID dos combustíveis, a CID que incide na venda de combustíveis. O Poder Executivo pode reduzir as alíquotas e restabelecer para o patamar que se encontrava antes da redução. Veja, é facultado ao Poder Executivo a redução e o restabelecimento das alíquotas, da CID, dos combustíveis. Então, fixa junto comigo aqui os 5 casos que, se cair na tua prova, são as 5 matérias que não precisam de lei para serem veiculadas. Não é necessário lei para criar, regular, disciplinar obrigações acessórias. Não é necessário lei para antecipar, modificar antecipando a data de recolhimento dos tributos. Não é necessário lei para promover uma simples atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Não é necessário lei para majorar e reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Não é necessário lei para reduzir e restabelecer as alíquotas da CID dos combustíveis. Aonde encontramos isso, gente? Porque, se não precisa de lei, eu estou quebrando uma regra da Constituição, quando diz que só a lei cria, majora tributo. Uma regra do CTN, artigo 97, só a lei cria, extingue, majora, reduz tributo. Ou estou esclarecendo que não precisa de lei em situações que ninguém falou que teria que ter lei. Aonde está previsto que não precisa de lei? Bom, vamos lá? Não precisa de lei para criar obrigações acessórias. Você vai achar isso no CTN, artigo 113, parágrafo 2º, quando lá você vai sublinhar a palavra legislação. As obrigações acessórias decorrem da legislação tributária. Legislação é muito mais do que lei. Legislação são todas as fontes normativas.
O conceito de legislação está no artigo 96 do CTN. Então você vai encontrar no artigo 113, parágrafo 2º, a previsão que as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e não da lei tributária. Ou seja, a legislação compreende as leis, os tratados e convenções, os decretos, as normas complementares, como convênios, portarias, etc. 113, parágrafo 2º. Não precisa de lei para regular o tempo do pagamento. O dia do vencimento pode ser modificado por um ato do Poder Executivo. E onde é que está previsto isso? No artigo do CTN que cuida de pagamento. Na teoria do pagamento tem um artigo, é o 4º artigo da teoria do pagamento, é o artigo 160 do CTN, pagamento vai do 157 a 169, no 160 está escrito, o prazo para pagamento é de 30 dias, salvo disposição em contrário na legislação tributária. A legislação tributária pode modificar a data do vencimento da obrigação tributária. Afinal, não estaria mudando o fato gerador, o sujeito passivo, o valor da prestação, é só a data do pagamento. Onde é que está previsto que não precisa de lei para a simples atualização monetária da base de cálculo dos tributos? No CTN, artigo 97, parágrafo 2º. Vale até a leitura dos parágrafos 1º e 2º, mas a base é o parágrafo 2º. A simples atualização monetária, gente, não é uma majoração. Como o próprio nome diz, só está se fazendo uma mera atualização. Isso é muito comum nos impostos sobre coisas, os impostos reais. E o caso de prova é sempre o IPTU. Para você atualizar o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo do IPTU, de um ano para o outro, não precisa parar o parlamento, a Câmara de Vereadores, para fazer uma lei para apenas aplicar o índice oficial de correção monetária. Para aplicar o índice com o qual você faz a atualização monetária, basta um ato do prefeito, do secretário de Fazenda, um ato do Poder Executivo. 97, parágrafo 2º do CTN. Uma atualização monetária de base de cálculo não precisa de lei. Cuidado com essa questão, que já foi questão de primeira e de segunda fase, porque o prefeito, ele pode, por decreto, atualizar monetariamente a base de cálculo do IPTU. Mas é claro que ele tem que usar o índice oficial do mercado imobiliário. Ele não pode pegar um índice superior, um índice que é para outros mercados, como petróleo, informática, automotores, grãos e farináceos, pegar um índice de atualização maior do que o índice do mercado imobiliário e, por um decretinho, querer fazer a atualização. Porque ele vai estar usando um índice superior ao índice oficial, ele vai estar fazendo uma majoração por via oblíqua. Então ele pode, por decreto, fazer a mera atualização, mas tem que usar o índice oficial. A contrário senso, é defeso atualizar por decreto a base de cálculo do IPTU se você usa um índice que não é o índice legal do mercado imobiliário. Vale a leitura da súmula 160 do STJ. 160 STJ. Não precisa de lei para majorar e reduzir as alíquotas do IIE, IPI e IOF. Constituição da República, artigo 153, parágrafo 1º. 153, parágrafo 1º. IIE, IPI e IOF, impostos extrafiscais, regulatórios, tem que ter rapidez para majorar e reduzir as alíquotas. E a velocidade e a rapidez é incompatível com a morosidade da legalidade. O processo legislativo demora. Um ato executivo majora e reduz IIE, IPI e IOF. Por fim, a CID dos combustíveis pode ser reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo. Artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, B de bola da Constituição. 177, parágrafo 4º, inciso 1, B de bola. Cuidado que não é em qualquer CID, é apenas, única e exclusivamente em uma CID. A CID que incide na venda de combustíveis. Só nela tem essa quebra de legalidade. E cuidado, é facultado ao Poder Executivo reduzir as alíquotas e restabelecer para o lugar. Majorar não. Restabelecer não é igual a majorar. Se a alíquota estava, por exemplo, em 20%, o Poder Executivo pode vir para 0 e voltar para 20%. Mais do que 20 não, só por lei, ok? Essa foi minha super dica, a dica número 3 de princípios tributários. Exceções à reserva legal. Um beijo, amo vocês, espero vocês na segunda fase do direito tributário. Todo mundo aprovado na primeira fase.